Nem só de pão, levando a palavra de Deus ao seu coração. Você já se perguntou se a evolução é compatível com a fé cristã? Será que acreditar na criação divina e aceitar as descobertas científicas são caminhos irreconciliáveis? Ou é possível conciliar ambos em uma visão coerente e significativa do mundo? Você está ouvindo Nem Só de Pão Podcast. Seja muito bem-vindo ao Nem Só de Pão Podcast. Meu nome é Felipe Rocha e hoje vamos mergulhar em um tema profundo e complexo que divide opiniões e suscita debates tanto no meio acadêmico quanto religioso. A evolução é compatível com a fé cristã? É possível encontrar uma harmonia entre as escrituras e as teorias científicas modernas? Como nós podemos explorar esse diálogo de maneira genuína e respeitosa? Nós, primeiramente, vamos entender o conceito de teoria da evolução. Essa teoria foi proposta por Charles Darwin, quem conhece, e ela sugere que todas as formas de vida na Terra têm uma origem comum e se desenvolveram ao longo de milhões de anos por meio de processos como mutação, seleção natural e até mesmo adaptação. Esses mecanismos, eles buscam explicar a diversidade da vida e como os organismos se adaptam aos seus ambientes. No entanto, a teoria da evolução é frequentemente mal compreendida, especialmente quando se trata da diferenciação entre microevolução e macroevolução. A microevolução, ela refere-se a mudanças menores dentro de uma espécie, como, por exemplo, a variação de cor ou tamanho de determinados animais. Já a macroevolução, ela sugere a transição de uma espécie para outra ao longo de vastos períodos. Para muitos cristãos, o conceito de macroevolução é o mais difícil de aceitar, especialmente quando se trata da origem do ser humano. Será que essas ideias se chocam diretamente com a nossa fé? Ou há uma maneira de compreender melhor essa teoria e suas explicações? E como dito já em episódios anteriores, quem tem acompanhado essa temporada observou que eu tenho separado elas por cores, Então essa temporada é uma temporada diferente. Eu vou falar sobre fé, razão, ciência. Então ela tá com uma cor diferenciada para vocês aí. Eu espero que vocês estejam gostando dessa temporada. Mas quem tem acompanhado observou que eu já falei sobre alguns conceitos dentro do cristianismo, que são diferentes abordagens sobre a teoria da evolução, a teoria da crença do mundo, enfim, tudo. Hoje nós vamos explorar algumas dessas visões e os seus principais argumentos. Bom, o primeiro deles é o criacionismo jovem. Essa visão, ela defende uma leitura literal de Gênesis, Eu até tinha citado isso no episódio anterior. Ela acredita que Deus criou o mundo em 6 dias literais e que a Terra tem entre 6 e 10 mil anos, Esse pensamento também existe. E os seus defensores, eles vão argumentar que evidências fósseis, científicas, indicam que a Terra antiga, como eles pregam, não existe, ela está equivocada. O segundo ponto é o criacionismo progressivo, que tem uma perspectiva que aceita a idade avançada da Terra, mas rejeita a ideia de que todas as formas de vida surgiram exclusivamente por meio de processos evolutivos. Para os criacionistas progressivos, Deus criou diretamente cada espécie ao longo do tempo, permitindo variações menores dentro de cada grupo. Interessante. Existe também o ponto de pensamento evolucionismo teísta. Essa visão ela tenta conciliar a fé com a teoria da evolução. Ela afirma que Deus é o autor do processo evolutivo. Para muitos defensores dessa posição, como por exemplo o Francis Collins, a evolução é o método natural que Deus escolheu para criar a diversidade de vida. Eles argumentam que a ciência e a fé lidam com diferentes aspectos da realidade e podem coexistir sem conflito algum. Existe também como último ponto o design inteligente. Ele difere das visões anteriores, porque o movimento do design inteligente ele não necessariamente rejeita a evolução, mas ele argumenta que certos aspectos
aspectos da natureza são tão complexos que apontam para um criador inteligente, mesmo que o processo evolutivo tenha sido utilizado em algum grau, vamos dizer assim. E dentro desses pensamentos, o diálogo entre a fé e a ciência, ele fica cada vez mais complexo e cheio de nuances. Muitos teólogos e cientistas cristãos têm buscado um ponto de equilíbrio entre eles. Isso não significa, gente, que todos concordam com os mesmos pressupostos, tá? A gente está tendo variações de ideias. Francis Collins, por exemplo, ele vai argumentar que o DNA, que é o alfabeto da vida, ele reflete a mente criativa de Deus. Para ele, estudar o genoma humano é completar uma assinatura divina. Já os defensores do criacionismo jovem, como por exemplo o Ken Ham, ele alerta que aceitar a evolução compromete a leitura literal das escrituras e a compreensão da queda do homem. O desafio está em encontrar respostas que respeitem tanto a autoridade bíblica quanto os métodos científicos legítimos. Ao mesmo tempo, é necessário evitar simplificações que ignorem as complexidades de ambas as áreas. E a pergunta mais importante desse episódio, que é o tema dele, A evolução é compatível com a fé cristã? Bom, as questões sobre a compatibilidade entre a evolução e a fé cristã não devem ser vistas como um campo de batalha, de forma alguma. Ao invés de nós focarmos em debates, em confrontos, nós devemos entender que tanto a ciência quanto a fé têm propósitos totalmente diferentes. Mas elas podem sim coexistir de maneira harmoniosa. A ciência, ela nos ajuda a entender os mecanismos naturais do mundo em que vivemos, enquanto a fé nos proporciona significado, propósito e entendimento sobre nossa relação com Deus e o nosso destino. E pensando criteriosamente, a teoria da evolução, quando interpretada como um método pelo qual Deus criou e desenvolveu a vida, não diminui o poder e a soberania de Deus. Pelo contrário, gente, ela pode nos levar a uma compreensão ainda mais profunda de sua grandeza e sabedoria. Deus é o Criador de todas as coisas, e sua criação é maravilhosa, complexa e cheia de propósito. Salmo 19:1 vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Cada processo natural, cada lei da física e cada pequeno detalhe do funcionamento da vida refletem diretamente o poder criativo de Deus. E eu digo para vocês, nós não precisamos ficar presos em discussões que dividem os cristãos entre aqueles que aceitam a evolução e aqueles que a rejeitam. Em vez disso, nós devemos reconhecer que Deus, como Criador, é soberano sobre toda a criação e que a ciência, ao explicar o como da criação, pode nos levar a um maior entendimento da perfeição e sabedoria de Deus. Lá, como está escrito na própria Bíblia, em Colossenses capítulo 1, do 16 ao 17, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus, sendo o autor de todas as coisas, não está restrito a um único método ou forma de agir. Ele pode ter usado os processos naturais da evolução para criar e desenvolver a vida, guiando cada etapa com sua sabedoria infinita. Isso não significa que a fé cristã deve ser considerada ou reduzida a um simples conjunto de crenças. Pelo contrário, ela deve ser enriquecida com o entendimento de que a criação é uma obra contínua de Deus que se revela tanto nas Escrituras quanto na ciência. Portanto, caro ouvinte, a evolução não é um inimigo da nossa fé, mas pode ser vista como mais uma maneira pela qual Deus revela a sua grandeza. Em vez de debater sobre questões de origem da vida, nós devemos buscar uma compreensão mais profunda de Deus e da criação. Como diz
Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram feitas de modo que eles são indesculpáveis. A fé cristã e a fé de confiança e admiração por um Deus que criou um universo maravilhoso e ordenado, onde cada processo, cada ser vivo reflete sua glória. A evolução, quando entendida dentro dessa perspectiva, ela não enfraquece nossa crença em Deus, mas ela fortalece a nossa admiração por sua infinita sabedoria. Como cristãos, nós devemos aprender a ver a ciência e a fé como aliadas e não como adversárias, e seguir em frente com humildade e reverência diante do mistério da criação. Entenda que a verdadeira fé não teme a investigação científica, mas utiliza a mesma para glorificar o Criador. Nós devemos ser humildes ao admitir que nosso entendimento é limitado e que a verdade plena será revelada quando estivermos face a face com Deus. Reflita, questione e explore, e lembre-se qual for sua visão sobre a origem do universo. O que realmente importa é a nossa conexão com Deus. Obrigado por ouvir mais um episódio do Nem Só de Pão. Agradeço a sua audiência. Até a próxima. Graça e paz. Conheça os livros exclusivos do Nem Só de Pão podcast. Participe dos nossos sorteios e descubra histórias que transformam vidas. Acesse nosso site para artigos teológicos e junte-se ao nosso canal de transmissão no WhatsApp. Procurando fazer sua festa inesquecível? Com o Buffet Bozelli, transforme cada momento em uma celebração única. Deliciosos salgadinhos, bolos maravilhosos e tortas que encantam. Buffet Bozelli, a escolha perfeita para momentos especiais. Entre em contato conosco para mais informações.